E aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente, aproveitando um período aqui de caminhada aqui para fazer mais um áudio, um vídeo aqui para vocês, falando aqui, né, de uma forma despretensiosa sobre espiritualidade, criatividade e outras coisas aqui, né? Bem, como eu falei, gente, aqui é um espaço pessoal, despretensioso. Eu tenho observado aí muito um certo movimento aí de muita gente aí, vamos colocar assim, meio desconhecida, vamos colocar assim, fazendo, né, esse tipo de conteúdo que eu tenho achado bacana pra caramba. Eu mesmo acompanho aí muita gente aí que faz esse tipo de conteúdo, basicamente ligar e falar, né, de coisas aí mais pessoais, mais espontâneas, né. Eu acho uma coisa bacana, né, despretensioso, como eu falei, né. Agora, claro, né, eu acho que aqui é um espaço também que eu não vou negar, eu me sinto bem, gosto de estar produzindo esse tipo de conteúdo, mas também não vou negar que, né, eu também procuro usar para também, né, para fazer um pouquinho de um marketing de alguma coisa, né. Como eu falei, eu sou designer gráfico, então hora ou outra eu vou usar aqui o espaço também para divulgar meus projetos aqui, vender os meus produtos. Então, se vocês se interessarem aí, quiserem conhecer né, o meu trabalho, meus projetos, tem os links aí na descrição aí do vídeo do canal e, enfim, né. Então conheça aí meus produtinhos, passa na minha lojinha e vamos que vamos, né. Enfim, gente, hoje eu vou procurar aqui falar de um tema, né, procurar ser sucinto, né, com uma ideia, como eu falei, né, procurar me resumir aqui. Desculpe pelos cacuetes aí se eu ficar falando muito, né. Com o tempo eu vou melhorando e vou evitando esse cacuete aí, beleza? Vou melhorando a minha dicção, né, mas enfim, vamos lá, né. Enfim, gente, eu acho que eu optei hoje aqui por me ver na cabeça de falar sobre um tema que é, né, que eu fico muito fascinado, que eu acho um tema nessa questão de espiritualidade. Eu acho que é um tema bem que eu acho muito interessante, acho que um dos mais interessantes assim para mim, que é essa questão de premonições, né, ou mais assim de premonições, né, profecias, né, premonições, que eu acho que são coisas assim até que se conversam, né, e enfim, né, tá aqui alguns pitacos, algumas reflexões, algumas percepções sobre isso aqui. Então vamos lá, né, gente. Eu acho que fundamentalmente eu diria assim, a gente percebe isso que eu vejo como um fenômeno que acontece, né? Acho que a infinidade de relatos que isso tem, né? Não só em proporções bíblicas, né? Se você pegar lá, né, olhando em retrospecto, né, se juntar as pontas assim, de você, para pensar um pouco, tentando olhar, porque como são coisas muito antigas, né, mas eu acho que a Bíblia é uma perfeita referência para esse tipo de coisa. Então, se você pegar lá e você vê a quantidade de profecias que foram feitas, né, de tantos profetas que existiram, então pessoas que profetizaram a vinda de Cristo, né, e mesmo Cristo profetizou muitas coisas, né, e enfim. Fico até falando um pouco isso, né, sobre até o momento quente da história da humanidade que a gente está vivendo, né. Mas a ideia também aqui não é fazer alarme, não é, vamos dizer assim, trazer nenhuma perspectiva de medo nem nada, não, mas de repente trazer uma reflexão, de repente tentar trazer uma reflexão um pouco diferente sobre esse tema, né. Talvez aqui trazer um pouco, né, que eu acho que tem muito a ver, eu acho que a forma com que a gente se relaciona com esse tipo de coisa, né. Então, não estou falando de espiritualidade, mas como eu falei também, né, eu acho que ciência e espiritualidade são coisas que se conversam, só que a gente vive num mundo em que a gente é meio que educado a não misturar essas coisas, e essas duas coisas de alguma maneira eu acho que se conversam, porque fundamentalmente tudo a gente está vivo e é a nossa percepção da realidade, né. Então a gente tem as nossas experiências e todo mundo tem histórias de coisas que não se explica e coisas que realmente que a ciência não explica, e a ciência também ela muda com o tempo, né. Não estou aqui com a pretensão de achar que a gente também tem que viver a vida sobre o crivo da ciência e tal. Não, a ciência é uma coisa importante, é uma coisa que faz parte, né. Eu acho que você não tem como negar ela, né, mas eu acho que às vezes também a ciência tem a pretensão de a todo custo ali, de repente, eliminar coisas que de repente que ela não explica, assim, sabe. E
tenta desmerecer certos temas que de repente a gente só não domina, não conhece, né? Então eu acho que o fenômeno de profecias, essas coisas assim, eu acho que é algo que vai nessa linha, né? E, enfim, né, como eu falei, né, a Bíblia está cheia de profecias, né, cheia de coisas assim e tal, né, mas sem trazer apenas essa referência, né, uma pessoa que foi muito debatida, né, muito famosa por isso, né, foi o Nostradamus, mas não é a minha ideia aqui ficar falando dele, que eu acho que, pessoalmente para mim também, eu acho uma coisa meio, ele particularmente, fica uma coisa meio obscura para mim. Nostradamus, sei lá, de repente ele tem o seu valor, mas para mim acho que é umas interpretações meio subjetivas ali, que a pessoa às vezes acaba tirando muito dele ali, enfim. Eu falei, né, eu tenho a minha ignorância aí sobre ele especificamente, mas eu acho que vale a pena trazer outros nomes aqui para quem se interessar, ir atrás, que eu acho que é muito válido. Tem se não me engano, ele é argentino, desculpe se eu errar o nome dele, eu acho que chamava Benjamin Solari Pravacini, e é muito louca a história do cara. Se vocês para pesquisar, é muita coisa muito impressionante, assim. Ele fazia as previsões dele e retratava em desenhos, e se vocês for verem lá, é uma coisa bem impressionante. Uma outra pessoa, né, também, que eu acho que está bem impressionante também, muito impressionante, é a Baba Vanga, né? Para quem estuda, né, eu gosto desses temas assim, espiritual e coisa assim, com certeza deve estar ligado, né, nesses nomes. E um outro nome que eu acho muito bacana também é o Edgar Cayce, né? Também aí são então nomes assim que eu, de repente, com certeza tem muitos mais outros nomes aí, né? E, enfim, e pessoas comuns, né? Não precisa, eu acho que esse fenômeno, eu acho que não se manifesta pura e simplesmente nessas coisas extraordinárias, né? De pessoas que acabam, né, tendo esse renome aí por coisas extraordinárias aí, que conseguiram prever e coisa e tal, né? Eu acho que corriqueiramente, né, acho que todo mundo tem algum tipo de história assim, sabe? Até mesmo na Bíblia também, né? Pessoas lá, se você for pegar a história de José também, né? Também ele teve sonhos proféticos ou coisas assim e tal, né? Então, né? Vamos dizer assim, coisas assim mais corriqueiras, acho que também acontece na vida de pessoas comuns, assim, que através de sonhos premonitórios ali, né? Eu acho que é uma forma às vezes de Deus mostrar pra gente aqui algum sinal do tipo assim, ó, se liga aí que para você mudar a rota ali, para você aprender alguma coisa, né? Então, eu até pessoalmente também, eu também tenho minhas paradas aqui, como eu comentei também, não é minha intenção que ficar falando muita coisa particular, pessoal minha, mas se bobear, até comento, né, alguma coisa nesse áudio em outros futuros, né? Mas vamos dar um foco aqui na coisa do que eu tô querendo destacar, né? Eu diria que eu acho assim, essa questão de premonições, de profecias, tem muito a ver com a nossa relação com o tempo. Fundamentalmente, o que eu queria dizer é que eu acho que a relação que a gente tem com o tempo é muito limitado. Como eu falei, a gente é condicionado a viver num mundo em que aquilo que a gente não entende, a gente trata como misticismo, ou não mexe nisso aí não, isso aí não é científico. Então, às vezes, certas coisas assim, as pessoas não vão atrás, não mexem e tal, e acho que isso às vezes até fazem isso por medo, por ignorância, por algum tipo de controle, assim, às vezes é a impressão que eu tenho, sabe, desse tipo de coisa. Mas a realidade, a gente não tem como negar a realidade, né, são coisas que acontecem, né. Então acho que se a gente até for ver para a história, né, a gente sempre vai identificar coisas que esse tipo de controle, né. Então, pessoas que de repente que manifestam algum poder, alguma coisa ali que de alguma maneira as pessoas às vezes se incomodam, tentam calar as pessoas, né. Então, né, o exemplo que eu sempre gosto de falar, que eu acho que eu já falei em algum áudio anterior, é a ideia de a gente parar para pensar que existiu um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, ou que o universo girava em torno da Terra, e aí veio a ciência, né, e fala, não, na verdade não, né, na verdade não é por aí, né,
é o contrário, e as pessoas morriam por causa disso, né? Então, se parar para pensar nesse sentido, né, que bom, né, que as coisas mudam, né? Então, acho que isso acaba sendo um tema que vale a pena, assim, dar uma modificada, né? Pra gente parar para pensar um pouco nisso, né? Mas enfim, gente, eu acho que tentando, né, pegar assim, um pouco, né, um fio sobre isso, se a gente for parar para pegar mesmo um trecho bíblico, né, que Deus mesmo fala, né, em algumas partes da Bíblia sobre esse ponto, né, de que o nosso tempo não é como o tempo de Deus, né? Então eu acho que através disso eu acho que tem muita reflexão pra gente sobre isso, né? Se parar pra pensar assim que existem outras camadas aí desse conhecimento espiritual que é limitado para nós humanos. Então, hora ou outra, eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai ampliando essa nossa percepção, a nossa forma de se relacionar com essas coisas, né? Então isso faz eu pensar realmente sobre isso, assim, que de repente, de fato, né, como fala, né, na Bíblia mesmo fala, né, que está tudo escrito, né, nosso destino, né, Deus sabe, né, exatamente do nosso dia, né, quando a gente conhece tudo sobre nós, né, nosso destino, como a gente vai morrer, essas coisas e tal, né, e eu acho que isso às vezes incomoda muito a gente, porque de repente é uma coisa que a gente, né, não entende. Ou a gente até, às vezes, por não entender, até se incomoda, porque a gente gosta muito da ideia de a gente ter o controle sobre as coisas. E aí, quando você vai percebendo que a gente não é exatamente assim, que a gente não tem realmente um controle sobre as coisas, da forma como que a gente acha que a gente tem, isso dá acho que uma bagunçada, né, na gente, né? Mas enfim, né, pensando, né, nessa linha, que eu acho que é de repente o destaque que eu gostaria de trazer aqui para essa reflexão, né? Para a gente parar para pensar de repente que a forma com que a gente se relaciona com o tempo de repente é uma forma que a gente vai com o tempo aí, né, conforme as coisas vão evoluindo, a gente vai de repente passando a se relacionar com as coisas de uma maneira melhor, assim, né, de uma maneira diferente. Então hoje a gente, né, vive muito com base, né, nessa ideia de conhecimento científico e de repente hoje muito dessas coisas que a gente trata como algo esotérico, como algo de misticismo, e imagino que em algum momento a gente vai tratar como uma coisa, né, natural, não diria nem científica, né? Porque como eu comentei, acho que ciência e espiritualidade ali são formas de a gente se relacionar, interpretar ali o mundo que a gente vive, né? Então vai sempre evoluindo, né? E aí nesse sentido, né, acho que vai nesse sentido aí que eu imagino que como diria, né, Chico Xavier mesmo, né, acho que já falou muito sobre isso, né, nos livros dele, né, nas comunicações, né, em todos os fenômenos ali de espiritualidade que ele sempre manifestou, né. Ele tem ali sempre trouxe muita experiência ali, muitas questões ali de que a forma com que a gente vive o mundo, a gente vai vir a viver e se relacionar no mundo de uma forma completamente diferente do que a gente se relaciona hoje. Então eu acho isso muito interessante porque parece bizarro, né? Parece aquela ideia, muito do que a gente vê em filme e a gente fica impressionado, né? A gente fica, nossa, né? Fenômenos, né? Pessoas ali, aquela ideia meio X-Men, né? Da vida, faz com que a gente perceba essas coisas todas como realmente como se fosse meio coisas fantasiosas, coisas meio fantásticas, coisas meio, sei lá, né, meio como se fossem coisas que não é por aí, né? Mas eu particularmente vejo realmente que o mundo cada vez mais, né, aí se encaminha para revelações aí de coisas que a gente não entende, né?
Então, não sei nem se eu me aprofundei tudo no que eu queria me aprofundar, mas como eu falei, como a ideia aqui não é ficar fazendo, né, áudios aqui muito compridos, com certeza em algum outro momento eu vou voltar a falar sobre esse tema, né? Mas fica aqui um pouco aí desse registro breve aí sobre esse tema, né, de premonições aí, profecias, né? Pra gente, de repente, pensar nisso, né? Às vezes, assim, eu acho que o ponto aqui para arrematar aqui o áudio aqui, né? Pra gente pensar nisso, assim, como, de fato, eu acho que tudo está escrito pra gente pensar que, de repente, a forma com que a gente se relaciona com o tempo, com o mundo, é uma maneira, a gente de repente se relaciona de uma maneira limitada, uma percepção equivocada, limitada que a gente tem do mundo aí. E de repente, hora ou outra, Deus sempre dá alguns sinais pra gente ali, pra gente nos dar as possibilidades assim, de mudar. Eu acho que de alguma maneira existem pontos, existem coisas traçadas, mas a gente se depara com esses pontos aí e de repente a gente pode mudar uma rota. Não que de repente alguma coisa não vai acontecer, mas de repente o desfecho pode ser outro, sabe? Então, fundamentalmente é isso, beleza? Bom, valeu gente, até o próximo áudio e tchau, tchau.